Olá, estamos aqui para gravar mais um Gcast Saúde da Gazeta do Paraná. O tema hoje é doenças vasculares. E para isso eu estou recebendo aqui um vascular, o Dr. Jefferson. Daqui a pouco ele fala o sobrenome dele, que é meio complicadinho o sobrenome dele. Mas ele já se apresenta aí para vocês, é um médico já formado aqui. Nós descobrimos que nós estamos há 25 anos, os dois formados já aqui em Cascavel. Então, é uma pessoa já antiga aqui, um profissional bem conhecido em Cascavel. E ele vai nos ajudar aí a falar um pouquinho das doenças vasculares. Que também aí, pela nossa medicina tradicional chinesa, nesse período aqui, as doenças vasculares aparecem com maior frequência, esse calor que tá aí. Não sei se na nossa medicina aqui ele consegue ver alguma relação em relação ao verão e à saúde vascular, mas ele já vai estar comentando conosco se ele vê essa relação. Mas para nós, esse período aqui, as doenças vasculares aí, como a gente já conversou com o Dr. Rafael, cardiologista outro dia, ele falou que as doenças cardíacas também, e explicou ali, né, dentro da nossa medicina aqui, o mecanismo de fisiologia ali, o porquê que poderia aumentar também os infartos nesse período aqui do calor do verão. Então ele vai estar falando pra gente. Mas antes disso, não esquece aí, aciona o canal aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aí suas sugestões, seus comentários. Se tiver alguma pergunta sobre doenças vasculares, faz aí pra nós. Você já fez algum tratamento vascular? Varizes talvez é o que a gente mais conhece aí, varizes, varicoses e todos esses tratamentos de fazer aplicação, de quando é cirúrgica, não cirúrgica, tem a tal da espuma. Hoje eu acho que tem laser, tem outras coisas aí até mais avançadas aí que talvez o doutor também vai conseguir sinalizar para nós. O tema é amplo, não vai dar para a gente abordar tudo aqui, mas a gente vai dar uma pincelada e talvez em outros momentos o doutor consegue retornar aqui e a gente falar de alguma coisa bem específica. Então deixa aí suas sugestões, seus comentários. Se você já tratou alguma doença vascular, qual foi o teu resultado? Se você tem algum familiar, tem alguma dúvida aí, a gente vai tentar tá passando pro doutor para ele estar respondendo depois para vocês. Tudo bem, doutor? Como está? Se apresenta um pouquinho para a gente aí. Tudo bem? Primeiro de tudo, agradecer o convite, Larissa, e o pessoal, né, da produção da Gazeta. E meu nome é Jefferson Torigiani, eu sou cirurgião vascular, sou formado pela Universidade Federal do Paraná e estou aqui, então, há praticamente em Cascavel já há 23 anos, né? Vamos completar esse ano. E trabalho tratando, investigando e tratando as doenças da circulação. E como você disse, o leque é muito grande. Eu também sou professor da UniOeste da FAC. E quando eu começo a minha disciplina, uma das coisas que eu falo para motivar os alunos a prestarem um pouco mais de atenção é que qualquer órgão tem um vaso, porque todo órgão precisa sobreviver e esse órgão, seja a pele, o músculo, o nervo, o tendão, ele para sobreviver precisa do nutriente que vai chegar através do sangue, que é levado para um vaso sanguíneo. Então, você perguntou para mim agora há pouco se, né, doenças do cérebro, AVC, sim, tem a carótida que leva sangue para o cérebro. Doenças dos membros, né? Então as varizes, você citou as veias trazem o sangue das pernas. No intestino também tem circulação que nutre o intestino. Quando existe um problema circulatório, o intestino pode ser comprometido. Então, o leque é muito grande. Então, hoje o aluno, por exemplo, que quer estudar ginecologia, a cirurgia vascular tem uma ampla relação com a ginecologia por causa das varizes pélvicas, dos miomas, por Uhum. exemplo, né? A gente já citou do neuro, os AVCs. Na dermatologia, as feridas que podem surgir por doenças circulatórias. Então, o leque é muito amplo. Nós temos tanto doenças graves que são investigadas e tratadas pelo cirurgião vascular, e obviamente o carro-chefe da maior parte dos consultórios é o tema varizes, né? Porque Uhum. é uma doença muito prevalente e no verão, com certeza, a procura aumenta bastante. Então, a gente trata muitas varizes e varicoses nesse período, acho que a procura é maior, mas não é, vamos dizer, o leque de doenças mais graves que nós tratamos, né? Seria o mais corriqueiro, com certeza. Acho que isso explica um pouco o que significa um cirurgião vascular, né, dentro de uma sociedade onde às vezes as pessoas ficam confusas. Mas o que você trata? Problema do coração? Na maioria das vezes, os problemas de todos os vasos. Do coração, quem vai tratar é o cardiologista, o cirurgião cardíaco. É que quando a gente fala realmente em doença vascular, a gente lembra de sangue, né? E sangue tem aonde? Em tudo, né? Sim, E basicamente. aí, claro, a gente fala ali de artérias, de veias, de sistema linfático, enfim, e aí realmente a gente pega uma gama gigantesca. Às vezes fica um pouco na dúvida, e quando você fala até de uma doença chamada varizes, acho interessante essa colocação, doutor, porque às vezes as pessoas acham que varizes é algo estético, né? Que as veinhas dilatadas, fica feio na perna ali da, principalmente mulher.
né? Aquelas manchas roxas que fica ali, aqueles vasinhos bem, às vezes, inchado, às vezes estoura aquelas varizes, fica feio. E aí pensa só em estética. Às vezes Sim. nem pensa como doença. Foi legal até você colocar fazer essa conotação, porque varizes, então, é uma doença. Então, como eu disse, assim como o leque de doenças vasculares são muito grandes, o leque do problema varizes também. Eu tenho um paciente que você olha na perna, não tem nenhuma veia visível e ele tem dor, tem cansaço, tem inchaço. Eu tenho pacientes que você olha na perna, são forradas de varizes. Isso acontece muito com os homens, que eles têm medo de tratar, então eles falam que não sentem Hum, nada. Então você olha a perna muito feia, às vezes com mancha escura, às vezes com uma série de alterações, e ele diz que não sente nada. Então, o leque de doença e de estética, ele é a mesma coisa, porque se eu tenho varizes com peso, cansaço, com dor, veias calibrosas, tortuosas, inflamadas, isso é uma doença, não há discussão. Mas se eu tenho um componente que o que ele traz para o paciente é um incômodo, que quando ela coloca os shorts, uhum, aquilo atrapalha o relacionamento na sociedade, isso muda muito de país para país. O Brasil é um país que a gente valoriza muito o aspecto estético das pernas. Então, esse patamar que costuma ser o dos vasinhos, as varicoses, ou as microvarizes ou veias reticulares, esses costumam ser enquadrados num leque estético. Então, se Então, ele não tiver existe dor, só for mesmo a aparência. teoricamente, né, elas são, na Hum, verdade, podem ser uma mesma doença em fases distintas. Então, eu posso ter uma veia que começa com uma varicose e termina lá com uma muito dilatada. Olha, não é bem assim, mas pode acontecer, né? uhum. Mas às vezes um paciente ele tem só varicose e não tem sintoma importante nenhum. E às vezes ele tem varizes calibrosas, e esse enquadra como doença, e muito provavelmente o tratamento vai ser mais agressivo, cirurgia. Não só a cirurgia, a gente sabe que existem outros, né? Então, meia elástica, exercício fisioterápico para melhorar o Hum, funcionamento da perna. Então, existem uma série de coisas que a gente pode falar sobre as varizes, mas existe sim uma separação, até porque hoje existe uma questão que envolve plano de saúde, envolve hum, questão de honorário. Então, às vezes a paciente interpreta que o problema dela é sério, né? Mas para as entidades que administram o sistema de saúde, seja público ou privado, existe uma separação entre o que é doença, portanto obrigatório para o plano, por exemplo, e entre o que é estética, que daí é uma opção sua. Quer ficar com a perna bonita, você vai ter um custo para deixar ela mais bonita. Isso sempre gera muita discussão. Eu, quando vou conversar com os meus pacientes sobre isso, prefiro ter uma conversa mais aberta, explicar e aí, uhum. quando o paciente entende, a gente segue em frente o tratamento. Quando não, ele tem, né, uma série de colegas aí na cidade que ele pode pegar uma outra opinião. Mas eu acho que sempre a gente tem que ser o mais transparente possível e tentar oferecer para o paciente o serviço, né? Então, tentar resolver o problema. E depois se discute honorário. Tem, às vezes, situação que a pessoa inverte, né? Quer saber de Uhum. fazer a venda a qualquer custo. Sim. Ah, bom, agora eu já vendi, agora vamos ver o que eu posso fazer. Acho que não é o caminho certo. Em primeiro lugar, sempre a vida, sempre a pessoa. E aí depois você vê o que você pode oferecer para ela. E doutor, para quem está assistindo, escutando a gente agora aqui, é, quando que eu tenho que me preocupar, então? Porque as varicoses seriam aqueles vasinhos menores. Os E menores. as varizes já é uma coisa maior, né? Sim, sim. Quando que eu tenho que me preocupar sem contar a questão estética, né? Eu acho que não desmerecendo a questão estética, porque às vezes aquilo mexe tanto com a estima de uma pessoa Sim. que pode causar um caso de ansiedade muito grande, uma depressão, tamanho desconforto que a pessoa às vezes sente por aquilo. Então a gente não vai desprezar a estética, mas assim, pensando em saúde, quando eu devo me preocupar assim que essas varizes ou essas varicoses podem estar me trazendo um problema de saúde que realmente merece atenção e eu devo realmente procurar um vascular naquele momento, porque talvez não seja somente estético. Sim. A partir do momento que aquilo te traz um incômodo, seja ele estético ou não, é hora de procurar. Porque hoje existe uma questão muito importante que é o seu bem-estar. E o seu bem-estar não é só você ter saúde física, é você ter saúde mental também. Certo. E o que a gente enfrenta hoje é um pouco de tudo isso misturado. Ou seja, se uma pessoa, vou dar um exemplo, você, né, o seu companheiro te chama para ir num churrasco esse fim de semana, em uma casa com piscina, e aí o que a maioria das mulheres fala?
Ah, acho que não, porque Sim. eu não tenho roupa. E isso, as varizes fazem parte desse grupo de problemas que impedem a mulher de repente, compartilhar um momento feliz da família, ela deixa de compartilhar aquilo, ou então ela vai na festa, mas não entra na piscina, não curte, porque tem vergonha. Isso a gente sabe que acontece. Então, mesmo um problema estético traz um problema de ordem que pode ser, às vezes, até de doença a longo prazo. Mas assim, se você tem uma perna saudável, você tem que se preocupar em mantê-la saudável. E mantê-la saudável é muito simples. Você precisa ativar a circulação, né? Uhum. Então, estamos aqui sentados. Então, se a gente puder mexer um pouquinho a perna, só de movimentar o pé, você está bombeando sangue e você está evitando varizes, tromboses. Então, esse é o primeiro ponto. Mesmo quem não tem nada, tem sempre que se preocupar em manter a saúde da circulação. Segundo, você tem varizes. Então, quando é hora de tratar? A maioria acaba procurando quando a perna dói. Então, aquela Uhum. dor, que é o peso, o cansaço, cada vez mais intenso. Quando chega o fim do dia, não aguenta mais, tem que chegar em casa, deitar e levantar as pernas. Esse é o paciente que tem varizes sintomáticas. Então, para ele vai ser investigado e instituído o tratamento. Pode ser clínico, usando meia medicação, ou pode ser cirúrgico. E aí vai ter um monte de cirurgia. Você comentou algumas, laser, espuma. Agora, existe o paciente que não sente nada e por não sentir nada ele acha que não é nada. A medicação é a aplicação, doutor? Ou Não, não? pode ser Pode ser via oral? comprimidos, Pode ser. Ah, existem pode alguns ser de tomar comprimidos que também. aliviam sintomas. Então, o problema é sempre quando o paciente tem a doença e é oligossintomático. Ou ele sente pouco ou ele finge que não sente. Porque a Uhum. partir do momento que ele falar para, por exemplo, o homem tem varize e falar para a esposa que tem, ela vai incomodar ele para ir no médico. Ele não quer ir. Uhum. Ele tem medo, Uhum. ele tem uma série de coisas. Então, esse acho que é o grupo que precisa entender que quando você pega uma doença na fase inicial, é mais fácil tratar. Vou te dar um exemplo. Se você tem hoje uma veia doente e a gente faz o diagnóstico, e você tem uma veia, a gente tem uma classificação que a gente usa para as varizes, elas vão do grau 1 ao grau 6. O grau 1 são os varicoses, o grau 2 as varizes mais grossas, o grau 3 a perna já está inchada, o grau 4 a perna está escura. Então eu tenho pacientes que já vão no grau 4, ou seja, a perna está escura, Com certeza pigmentada, tem desconforto, tem incômodo. mas dizem que não sente nada. E aí Uhum. vão deixando. Qual é o próximo grau? A inflamação e o último, a ferida. Então ele já vem quase mais próximo de ter a ferida do que lá do começo. Então esse é o paciente, esse é o público que a gente precisa mostrar para eles que deixar as varizes doentes na perna, ele vai criar um efeito dominó, onde essa veia doente que ele não deu bola, ela pode a longo prazo estragar essa outra que está aqui do outro lado, que era uma veia boa até esse ano, mas que essa de tanto ela, vamos dizer, transmitir os problemas dela para outra, ela também acabou ficando doente. Então faz o efeito dominó, né? Então as varizes têm essa característica. E às vezes essas feridas, quando chega nessa fase de ferida, é uma ferida de difícil cicatrização. E outra, geralmente quando aparece a ferida, a pessoa já é mais idosa, já tem outras doenças, então já é cardiopata, diabético, aí os procedimentos cirúrgicos já vão ficando cada vez mais restritos. O Então a tratamento gente vai ficando mais complicado. mais complexo, né? Então, é lógico, você tratar mais precocemente, quais as vantagens? Você tem menos cicatriz, por exemplo, que às vezes são menores, né? Então, não é que você já precisa ir tirando toda a veia que aparece. Nem toda veia que aparece são varizes. Uhum. Lembrando que para a gente definir uma veia como varize, normalmente ela tem que ser dilatada, alongada e tortuosa. Se ela é só uma veia que aparece, às vezes é porque você é muito magro, a pele é muito fina. Não quer dizer muita coisa, né? Certo. Doutor, e aí a gente falou um pouquinho aqui do pé diabético, que também é algo que o vascular, né, tem grande propriedade para tratar aí, né? Eu acredito que o paciente diabético, ele faz um acompanhamento aí com vários profissionais, com endócrino, com outros profissionais também, pela questão aí mesmo metabólica, né? Mas é o pé diabético. E aí, você atende muito pé diabético lá? Sim, infelizmente, esse é uma gama de atendimentos grande dos cirurgiões vasculares. Teoricamente, a maior parte dos pacientes que têm diabetes e evoluem com ferida nos pés não tem doença circulatória evidente. O que que eles têm? O diabetes causa uma série de alterações que deforma o pé, ele pisa, faz o calo, faz a ferida. Mas Nem muitos percebe, né? nem percebem, ele não sente. Uhum, Então, o que aconteceu no pé dele foi que o diabetes destruiu os nervos do pé. A gente chama isso de neuropatia.
Mas, por algum motivo, como se interpreta que quando tem ferida tem má circulação, a maioria já acaba indo direto no cirurgião vascular, que é quem acaba tendo mais experiência. Mas, muito desses pacientes diabéticos têm, na verdade, problemas ortopédicos. Entendeu? Então, a deformidade ortopédica, ele não tem má circulação, mas ele tem a deformidade que acabou gerando a calosidade ou a infecção, né? Então, um exemplo, compra um sapato muito apertado, o sapato machuca, faz uma bolha, entra uma bactéria e aí vira o É falar, chamado né? pé diabético, que é uma afecção. O nome é errado, né? Quem é diabético é o paciente, mas já se convencionou de chamar de pé diabético aquele paciente que tem uma lesão no pé e ele tem diabetes de longa data. Geralmente esse pé diabético aparece quando? Diabetes mal controlado, com mais de 10 anos de evolução. Geralmente esse paciente tem a neuropatia, que é o nervo, a inflamação do nervo. E aí então ele começa a desenvolver as lesões. E aí, na verdade, esse paciente ele tinha que ter feito a prevenção, porque depois Ela que tem teve uma a dificuldade, ferida, às vezes, né? Às vezes indica alguns calçados para os pés ali para proteção, para não ficar é, batendo, não ficar fazendo ferida. Eles têm uma resistência de usar esses calçados, né? tem. Costuras para não A machucar, enfim. primeira prevenção é controlar o diabetes. Então, existe hoje um exame que chama hemoglobina glicada, que você faz lá da abaixo de 6 para a maioria das pessoas. E essa pessoa que tem pé diabético chega com a hemoglobina glicada com o dobro do valor, dos 12, Exame de 13%. sangue, É de um exame de laboratório. sangue, é. Então, esse é um exemplo. Então, tem que deixar o diabetes, a glicemia desse paciente normal. Segunda coisa, controlar o peso. Porque quanto mais peso, mais ele força o pé, maior a chance de ferida. Terceiro, melhorar o tipo de exercício que ele faz. Por exemplo, se eu já sou diabético, eu tenho falta de sensibilidade nos pés. Será a caminhada, que para todo mundo faz bem, o melhor exercício para o diabético? Porque daí ele vai caminhar, vai machucar mais o pé. Então, talvez a bicicleta ergométrica para ele seja uma melhor opção. Mas veja, não é que eu estou contraindicando a caminhada. Caminhada é excelente para a maior parte das pessoas. Mas para alguém que não sente o pé, às vezes pode ser perigoso. E quais outras atividades que a gente faz com esse paciente? Depois que já se instalou a lesão, então você vai usar uma órtese para tirar o apoio, né? Então, seria como uma palmilha especial. O calçado é uma delas. Então, por exemplo, o calçado do diabético não pode ser um calçado normal com costura interna. Se ele for a costura interna machuca o pé, Até né? cicatrizar, que Eu já é brinco ruim. sempre que calçado novo é um terror para o diabético, né? Porque o calçado novo ele é mais duro, Sim, ele não ainda tá não está maciado. laqueado, exatamente. Então sempre tomar cuidado e sempre fazer uma higiene boa dos dedos, das unhas, chegar em casa todo dia olhar se não pisou às vezes, né? Às vezes acontece. Quantas vezes não aconteceu com você de estar com o calçado fechado e aí você sente uma coisa estranha, vai ver tem uma pedrinha, alguma coisa que caiu dentro. Você, como é que entrou ali? Ninguém sabe. Você estava andando de um pé, jogar no outro. E com o diabético ele não sente. Não vai Então perceber, vai ele ficar fica andando machucando. com a pedrinha ali dentro, a hora que vê já fez o machucado, né? E muitas vezes é amputação o tratamento, doutor? Não, hoje você tem. Os medicamentos para o diabetes melhoraram. Eu vejo que os pacientes estão mais controlados. O acesso aos profissionais especialistas em diabetes também melhorou. Os curativos também melhoraram bastante. Então hoje a incidência de amputação caiu drasticamente. E nos casos que o paciente, além do diabetes, além da neuropatia, ainda tem má circulação, então pode acontecer, de além de tudo isso, ainda a artéria dele obstrui com colesterol. A gente tem hoje uma série de procedimentos que você consegue abrir essa artéria e às vezes salvar a perna, né? Então o índice de salvamento hoje aumentou muito. Quando eu cheguei em Cascavel, a gente fazia muito mais amputação, infelizmente, especialmente no hospital universitário, onde eu trabalhei quase 10 anos. Porque os Hoje, pacientes já chegavam lá num estado ruim. muito ruim, muito avançado e então aí você tem que computar ou salva a perna ou salva a vida. Sim. Aí é a vida sempre em Aí primeiro vai por lugar. redução de danos. Exatamente. E doutor, quando a gente fala em trombose ou embolia pulmonar, vou meio colocar as duas no mesmo pacote, apesar de serem, né, uma mais para a parte pulmonar, outra mais para a parte circulatória e cardíaca. Mas assim, a gente conhece, ouve falar muito em trombose, embolia, nos pós-operatórios, às vezes nessas cirurgias estéticas em especial, aí a gente sabe que é Uhum. uma complicação que pode dar, não só na estética, enfim, são complicações de cirurgia. É, a trombose e a embolia é algo que é grave, né? Sim. E aí, como é que a gente faz para detectar aí, às vezes, quem fez uma cirurgia e pode estar fazendo uma trombose, uma embolia, porque
me parece ser algo meio silencioso, não é uma coisa que já assim, você sai, já começa a dar sinal e você já volta. Às vezes demora um pouquinho, e aí quando vai vendo, às vezes assim, tem um risco de vida, às vezes você fazer uma trombose, uma Sim. embolia pulmonar. E aí, assim, eu já peguei pacientes que fizeram cirurgia de mama e acabaram fazendo uma embolia pulmonar. E assim, depois de às vezes 20 dias que já estava em casa, estava dormindo, já começou a sentir um desconforto respiratório, foi indo, e daqui a pouco embolia. Ou até uma trombose, às vezes, assim, um paciente que às vezes fez uma cirurgia, às vezes de quadril, de joelho, e aí fala: olha, e aí eu fui no médico, era uma trombose. Uhum. Então, assim, para quem às vezes está nos assistindo, eu não sei se ela só pode dar nesses casos de pós-operatório, ou ela pode dar mesmo sem ser no pós-operatório, e é mais comum no pós-operatório, porque a gente escuta mais. Mas que sinal, assim, que a trombose ou embolia pulmonar pode nos dar que você fala assim: olha, presta atenção e procura o médico nessas horas? Sim. Bom, primeiro, para quem, né, já que a gente está falando um apanhado geral do que é a cirurgia vascular, existem dois tipos de trombose. Isso deixa as pessoas confusas. Então, eu vou falar do primeiro mais brevemente, que não é o que você falou agora, que é a trombose que dá na perna do idoso. Às vezes até diabético, às vezes fumou a vida inteira ou que tinha colesterol muito alto. É aquela pessoa que o trombo obstrui a circulação, falta sangue na perna, pode ser até no braço, mas normalmente é na perna, e a perna fica fria, fica azul, e a pessoa tem que ir no médico porque ela não aguenta a dor, ela vai na hora. Isso Incha? se chama oclusão arterial, não incha. Não incha. Trombose arterial é um assunto para pessoa idosa com doenças graves, geralmente. Problema no coração, diabético, hipertenso, tabagista, e é uma afecção que ocorre em alguns pacientes. Então, vamos deixar isso aqui de lado agora. Falar da trombose venosa, que é muito mais frequente. Então, um trombo, ele se forma dentro do vaso por uma série de condições. O trombo não é uma coisa ruim para a maioria das pessoas. Vou te dar um exemplo. Se você hoje chega à noite, vai fazer um churrasco e se corta, o que vai acontecer? Você vai ter um sangramento, Certo. onde você se cortou. Se o teu corpo não estancar essa hemorragia, o que acontece com essa pessoa? Vai Vai sangrar sangrar até até morrer. morrer. Exatamente. Então o trombo ele é feito para isso, para na hora certa ele coagular e estancar a hemorragia. Ajudar na cicatrização. É para parar o sangramento e depois aí vem a cicatrização. De início para parar o sangramento. Então é normal ter trombo, mas só na hora certa. Então quando o bebê nasce, a placenta sai, a mulher vai sangrar. Tem que sangrar um pouco e formar um coágulo ali dentro do útero para ela parar de sangrar, senão ela morre sangrando. Vai fazer uma cirurgia de mama. Então eu vou cortar a mama, pôr a prótese, vai sangrar na hora. Então tem que formar pequenos coágulos ali para estancar a hemorragia na própria mãe. Então, primeiro é normal ter trombos na hora certa, quando a gente quer estancar uma hemorragia. Em algumas pessoas esse processo foge do controle e ele se forma um trombo, primeiro, maior do que deveria, ou segundo, na hora errada. Então, um exemplo comum, vai fazer uma viagem longa, está lá no aviãozinho, tendo uma viagem boa, curtiu umas férias com a família, foi daqui, sei lá, uma viagem que agora, né, quem está jogando a Mega Sena sonha ir lá para Tailândia, né, do outro lado do mundo, 24 horas de voo. Então, essa imobilidade dentro do avião, que você vai lá paradinho, Não tem quase espaço? exatamente, o sangue fica muito lento dentro da perna e toda vez que o sangue caminha muito lentamente dentro de um vaso, ele tende a coagular. Por isso que nas viagens aéreas longas aumenta o risco de trombo. Doutor, mas eu falei agora da questão da cirurgia plástica, mas não é só a plástica, qualquer cirurgia que você tiver uma anestesia, então a pessoa vai ficar lá, mas quanto maior a cirurgia, maior o risco. Se a viagem dura 12 a 24 horas, aumenta o risco, por que não uma plástica, mama, lipo, abdômen, que vai demorar 12 horas? Vai ter um risco um maior. risco igual, né? Igual maior. Só que o paciente está anestesiado, então ele não se mexe nada. E além do que tem a agressão, então aí o paciente pode ter problemas dele, o sangue dele é mais grosso, a gente chama de trombofilia, ou ele pode de maneira, né, às vezes até por desconhecimento, às vezes por falta de opção, estar usando um remédio que engrossa o sangue, o exemplo mais comum, os hormônios, reposição hormonal, chips, essas coisas, né? Aí isso interfere. Com certeza. E aí, então, por algum motivo, esse trombo se forma. Aí as pessoas falam assim: bom, então eu não vou operar. Então não opere, não viaje, né? Então, se você for notar,
existem coisas que são inevitáveis. A gente Viver é não um risco, pode, né? exatamente. Agora, fala assim, tá, doutor, mas os médicos ficam olhando os pacientes terem trombose e não fazem nada, aí que você se engana. Porque agora a gente sabe dos riscos, então sempre que possível nas cirurgias existe a prevenção. Então, geralmente o médico quando vai fazer uma plástica, ele orienta o paciente, olha, eu vou pôr uma bomba para ativar a sua circulação enquanto você estiver anestesiada. A maioria usa um remédio, um anticoagulante, para afinar o sangue, né? Para não afinar o ponto de não sangrar mais, mas também não formar o trombo. Orienta a caminhar o mais precoce É, possível, exatamente. né? Mas mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, não é zero o risco de você ter um trombo, né? Então, por exemplo, aí vai um pouco também da habilidade de cada médico e às vezes do próprio paciente de buscar a informação quando algo de errado está acontecendo. Porque eu vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo. O paciente vem no pós-operatório, pergunta se está tudo bem, ele fala que está tudo bem, não sentiu nada, que ele sentiu uma dorzinha na perna uns dias, daí eu olho que a perna está meio estranha e falo assim, mas por que você não me ligou? Ah, não queria incomodar. Então tem esse lado, tem o Sim. que não quer incomodar e tem o que faz, na minha opinião, certo. Né? Então, essa semana mesmo eu tive um paciente em pós-operatório. Eu falei, doutor, essa perna aqui nesse ponto tá me doendo. Eu fui lá, fiz ultrassom e vi que estava no início de um processo. Olha só. Ainda bem que ele falou cedo, me procurou cedo. E era pontual a dor. Pontual. Né? Aí ele já iniciou o anticoagulante justamente por quê? Para impedir que isso que estava acontecendo lá piorasse. E daí o Então, anticoagulante já resolve, quando é nesses nesse casos. caso, né, ele vai ser o tratamento que agora ele vai fazer por um período e ele vai poder, vamos dizer assim, evitar algo pior. Graças a Deus não houve comprometimento das veias mais importantes, mas a maioria desses trombos formam em veinhas pequenas. Se você deixa evoluir, ele vai crescendo e aí ele pode atingir uma veia maior e da veia maior ele pode soltar e fazer a embolia que você comentou. E aí ele pode tanto fazer uma obstrução a nível de coração quanto de pulmão. Não, o trombo, geralmente ele quando ele solta da perna, então ele tá ali na perna, a pessoa tá com a perna inchada e dolorida. Sempre é na perna. Aí, normalmente é na perna, mas pode ser em qualquer veia do corpo, mas normalmente é na perna. Então ele solta da perna. Que horas ele solta? Quando a pessoa vai no banheiro fazer xixi, por exemplo. Aí ele solta, aí ele sobe. No coração, ele encontra o coração é uma bomba. Então ele encontra o coração e o coração bombeia ele para frente. Então ele passa pelo coração e vai parar no pulmão. Por isso que a maioria dos coágulos que se formam nas veias do corpo vão, em sua maioria, parar no pulmão. Porque quando desprendem, né? Porque o pulmão é como se fosse um filtro lá na frente. O coração, ele tem câmaras que são maiores, então passa coágulos grandes. O pulmão, ele tem vasinhos muito pequenos, microscópicos, então não passa nada. Então os coágulos vão até o pulmão e param. Então ele caminha pelo corpo, passa pelo coração, chega no pulmão, ele não tem como ir para frente. Então, seria correto eu pensar que a trombose ou a embolia são meio uma na sequência da outra? A embolia normalmente é uma sequência da trombose. Certo. Normalmente. Até porque eles estão tudo meio juntinho, né? Coração e pulmão ali estão tudo muito Porque o próximos. coração, ele é só uma bomba. Então, ele tem alguns casos que o trombo se forma dentro do próprio coração, mas não é o caso que a gente está falando aqui. E quando você falou ali às vezes, dos tratamentos hormonais, dos implantes, enfim, o anticoncepcional entra aí também como fator de risco para as doenças vasculares? Existe, né? Assim, se você pegar uma lista, então vamos pensar na mulher que precisa evitar a gravidez. Então, pega uma moça jovem hoje, que ela vai iniciar o método anticoncepcional. Então, você tem os métodos de barreira, que não usa hormônio, camisinha, Tabelinha? tabelinha, sei lá, qual era o outro? Era o não é camisinha feminina, fugiu o nome agora. O DIU O não. diafragma, né? Não, método de barreira. Ah, de Camisinha, barreira. diafragma. Tá. Uhum. Aí você tem os métodos hormonais, né? Os contraceptivos hormonais, que são as pílulas. Então você tem pílulas que têm mais risco de formar trombo, pílulas que têm menos risco. Então, por exemplo, normalmente as pílulas que não são combinadas, pílulas só de progesterona, elas são pílulas que o risco é mais baixo. Porém, são pílulas piores para usar. Pílula que dá muito Isso que eu ia falar, dá muito acne, efeito colateral, né? As não combinadas. oleosidade. Então, essas pílulas não costumam ser usadas nas moças mais jovens, costumam ser usadas mais, por exemplo, na mulher que acabou de ter um bebê, amamenta, e aí ela não quer correr o risco de ter uma gravidez mesmo amamentando, então ela usa uma pílula não combinada.
Então, as pílulas combinadas, elas são pílulas que reduzem o efeito colateral de, vamos dizer, às vezes de ganho de peso, às vezes de oleosidade, mas, dependendo da combinação, a influência na formação do trombo aumenta. Então, por exemplo, uma coisa que a gente achou é que conforme as pílulas foram evoluindo, lá dos primórdios, anos, sei lá, 70, 80, até as pílulas mais modernas, 90, 2000, que tudo isso seria controlado. E o que aconteceu? Conforme as pílulas evoluíram, muita coisa ruim que a pílula tinha sumiu, né? Então, assim, a mulher fica engordar, muita varize, Retenção varicose. de líquido, É, né? A as acne. pílulas modernas, elas, nossa, foram show para isso daí, né? Uhum. Então, tem pílula hoje que a dose é tão pequenininha, mas as pílulas ultramodernas, elas, por algum motivo, tinham mais relação com trombose. Olha só. Então, hoje, o médico, quando vai fazer essa seleção, ele coloca na ponta, né, vamos dizer, E os na implantes? balança, para aquela paciente, qual é o risco-benefício? Ah, uma mulher normal, família não teve nada, né, nunca teve histórico de trombo na família, nada, ela vai usar uma pílula, a pílula que ela quiser, praticamente. Uhum. Mas a mulher que já tem um histórico familiar muito pesado, ou ela mesma já teve alguns episódios de trombo, provavelmente ela vai migrar para alguma coisa que não use uma pílula combinada, um hormônio combinado. Aí entra na dúvida, mas o DIU, eu tenho Mirena, que ele tem Uhum. progesterona. Não é um hormônio combinado. E outro Uhum. detalhe, a pílula você toma pela boca, ela Uhum. passa, é absorvida no intestino e passa pelo fígado para ser Uhum. metabolizado. E é no fígado que ela aumenta os fatores de coagulação. Então, quando você usa o DIU lá no útero e o hormônio é liberado dentro do útero, essa passagem é muito menor. Então, o DIU é seguro para quem tem ou teve histórico de trombose? Costuma ser. A mini pílula, que é a pílula só de progesterona, costuma ser segura? Costuma ser, né? Agora, o implante vai depender o que é o Que vai ter, né? implante. O que vai ter dentro desse implante? Exatamente, porque tem implante, né? Eu não sou muito conhecedor dos implantes, que aumentou muito o leque dos Uhum. implantes, mas se é um implante só de progesterona, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio dessa pílula, né, de progesterona. Agora, se é um implante combinado, talvez a gente vai ter que esperar estudos para mostrarem se eles efetivamente aumentam ou não. Porque uma coisa que esses implantes têm de vantagem em relação à pílula é que a pílula segue o caminho do tubo digestivo. O implante segue o caminho da circulação fora do fígado, entendeu? Então a passagem pelo fígado é menor, então talvez não tenha tanta relação com trombo, né? Certo, doutor. E sintomas de trombose, aí dessa trombose que a gente falou por último, do pós-operatório, teria inchaço, teria É. diferença de cor de membros, temperatura. Primeira questão, assim, é um evento agudo. Então, assim, eu tô com a minha dor nas pernas faz 5 meses, será que é trombose? Não, provavelmente não. Uma trombose, a pessoa não fica esperando mais do que 1 ou 2 dias para procurar ajuda. Essa é a verdade, né? A maioria procura ajuda rápido. Por quê? Primeiro, a dor é mais intensa, ela costuma ser mais em uma das pernas. Então, se você tem dor nas duas pernas, improvável que seja trombose, mais provável que seja alguma outra coisa. Certo. Exagerou, ficou muito em pé, varizes. Agora, a dor é recente. Doutor, faz 2 dias que minha perna esquerda está doendo. E tem fatores que desencadearam isso. Eu fiz uma viagem para o exterior, voltei agora domingo. Eu fiz uma cirurgia semana passada e estava me recuperando. Opa! Então, esse é o paciente que a gente vai, né, investigar mais rapidamente. Às vezes, a própria pessoa em casa pode, vamos dizer assim, de uma maneira bem sutil, ver se ela tem probabilidade de ter um trombo ou não, com uma fita métrica. Porque se ela medir a circunferência de uma perna normal, vai dar 30 centímetros, e da outra der 30, as duas estão iguais. Uhum. Probabilidade de ser trombo? Pequena, porque normalmente a trombose a perna incha. E nas tromboses mais graves ela muda de cor, fica mais azulada. Você nota que ela Uhum. tá, sabe, uma coloração diferente. Mas geralmente ela aumenta de tamanho. Então, se você pega uma perna normal 30, um paciente com uma trombose, ela vai estar com 35, 37. Uhum. Então, ela vai ter uma diferença de tamanho de mais de 5 centímetros no perímetro da perna, né? E Então, é uma quando. maneira simples da pessoa em casa mesmo, puxa, deixa eu ver se o que eu tenho aqui é um trombo. Mas, obviamente, ela vai precisar de uma avaliação médica e possivelmente do exame de ultrassom para E quando diagnosticar. chega para a parte pulmonar, aí ela pode ter falta de ar? Geralmente, quando o trombo sai da perna e sobe, e é um trombo
considerável o sintoma dor no tórax, também súbita, e eventualmente falta de ar. Dor quando piora com a ventilação, com a respiração, e a falta de ar, principalmente se for um trombo maior. Certo. E doutor, a gente estava conversando aqui, te perguntei de algumas questões aqui, mas você falou para mim também que algumas coisas que eu achava até que era mais do neurologista, que o vascular não entrava tanto, mas eu pensei nisso não porque não tinha sangue ou porque o vascular, né, não fosse importante ali. Mas a gente tem uma concepção assim que o AVC, que é o derrame, né, que as pessoas conhecem aí, aneurisma, eu não sei daí também se existem vários tipos de aneurisma, porque às vezes a gente pensa mesmo naquele que tá ali na cabeça e que às vezes as pessoas têm e nem sabem. E até a gente teve recentemente um caso de uma professora jovem, nem 30 anos aí, que acabou tendo uma morte meio repentina, assim, e depois se falou em alguma coisa de aneurisma. Mas assim, disse que ela não tinha sintomas nenhum, nem dor de cabeça, nem. E de repente, né, uma Sim. pessoa, acho que com 25, 26 anos, enfim, uma pessoa jovem acabou. E a gente pensa mais assim até no neurologista. Vocês vasculares também acabam entrando nessa área do AVC, do aneurisma? Qual que é a participação de vocês aí nessas doenças? Funciona assim. Às vezes AVC ou derrame e aneurisma estão juntos, especialmente se o aneurisma é na cabeça. Então, aneurisma na cabeça, existe uma especialidade que trata isso, que é a neurocirurgia. Então, é o médico neurocirurgião que faz o diagnóstico e o tratamento. E é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. Isso é uma loteria, não dá para investigar, sair pesquisando todo mundo. E, infelizmente, na maioria das vezes, descobre quando ele estoura. E pode ser pessoas jovens. Pode, né? Eu tive uma aluna há algum tempo atrás, começou com uma dor de cabeça muito forte, muito fora do normal do que ela sempre tinha. E começou a ficar com dificuldade até de enxergar as coisas. Ela correu no hospital, viram que ela tinha um aneurisma. Ela foi operada às pressas e conseguiram reverter a situação. Mas é uma coisa rara. Eu acho que se você falar muito dessa doença, as pessoas vão ficar, às vezes, preocupadas, porque todo mundo tem uma dor de cabeça, tomou um Sim. vinhozinho a mais, sabe? E não Então, dá pra pensar que tudo é aneurisma. exatamente. Então, infelizmente, aneurisma cerebral é uma loteria porque costuma ser uma malformação. Geralmente pessoas jovens e tal. Agora, você falou um pouco do derrame, que pode ser causado por um coágulo que sobe e aí, na verdade, tem o nome derrame errado. O certo é acidente vascular cerebral. E ele pode ser hemorrágico, quando estoura um vaso, um aneurisma é um exemplo, ou ele pode ser isquêmico, quando falta sangue. E aí é um coágulo que subiu, entupiu uma artéria da cabeça. Onde se forma esse coágulo? Na maioria das vezes no coração, 70% das vezes. Mas o coração forma coágulo, às vezes uma válvula doente do coração, ele solta sujeira e a sujeira ó, vai para o cérebro, entope uma artériazinha, e aí qual o sintoma? Entorta a boca, perde a visão, perde a força no braço, né? E os vasculares, onde que entram nessa doença? No pescoço, numa artéria chamada carótida. A artéria carótida, ela nutre o cérebro. Então, alguns pacientes, infelizmente, acabam tendo a formação de uma placa de gordura. Então, a artéria carótida no pescoço, ela é como minha mão aqui. Vem a artéria principal, se divide em duas. Uma vai para o couro cabeludo e a outra vai para o cérebro. E aqui, às vezes, a placa de gordura se forma e entope. E aí, nesse sentido, o que, que acontece? 30% dos AVCs, né, principalmente os isquêmicos, eles podem ter relação com a carótida entupida. E ela pode entupir literalmente, que é fechar de vez e parar o sangue, ou o que é mais comum é que essa placa que está dentro dela solta pedacinhos ou coágulos que vão entupindo a circulação. Acho que a maioria das pessoas já teve algum parente que teve um derrame, né? Sim, Que, muito como comum, eu né? disse, um AVC é o nome correto. E então, assim, essa é uma doença que qual é a grande diferença dela em relação ao aneurisma cerebral? A estenose da carótida é uma doença que ela pode ser pesquisada com um exame relativamente barato, que é o ecodoppler. Então, se você pegar um paciente que ele tem fatores de risco, é idoso, já mais de 60 anos, normalmente a gente fazia esse exame de rotina acima de 65, mas a idade de screening, dependendo se a pessoa tem fatores de risco, pode abaixar. Exemplo, eu posso indicar esse exame para um paciente de 50 a 55 anos, se ele é diabético, se ele tem colesterol alto, se ele fuma, né? Porque aí pode ser que ele tenha essa doença.
Então, como é uma doença fácil de investigar, é uma das doenças que a gente mais pesquisa em pacientes que não tem nada, só história. Eu não sinto nada, doutor. Não é Ah, só no mas paciente do AVC. não, eu O não paciente às sinto vezes nem nada, eu não tem. vou fazer esse exame. Não, mas veja bem, o senhor é diabético, está com 70 anos, fumou a vida inteira. Mesmo que o senhor não sente nada, eu tenho que olhar. Porque pode ser que a placa esteja ali no limite e aí a gente perde o tempo certo de tratar ela para evitar o pior, né? Olha que interessante isso, né? A gente, quanta informação a gente está aprendendo aqui, né? Às vezes você tem seu pai que tem pressão alta, que é diabético, tem colesterol elevado. Será que alguma vez você já avaliou essa artéria tão importante aí? Né? Às vezes o seu pai já tem aí seus 70 anos, tá com histórico aí, já às vezes usa insulina, já toma um monte de medicamento e nunca fez uma avaliação, que deveria ser meio de rotina, pelo que o doutor tá colocando aí, acima de 60, 65 anos, e às vezes nunca avaliou. E às vezes aí você podia evitar algo muito pior, que Com ainda pode certeza. agregar muito aí nas doenças. Doutor, fatores de risco, assim, para doenças vasculares, para a gente falar num geral, assim. A questão genética, creio eu que seja uma delas, né? Claro que a gente já falou várias vezes aqui que a gente fala de predisposição, não quer dizer que porque o seu pai, o seu avô teve, você vai ter, mas Uhum. acaba tendo essa predisposição. Você falou já aqui que o movimento é a chave do negócio, então com certeza a pessoa que é muito sedentária, você já citou a obesidade aqui na nossa fala, você já citou a diabetes, né? Os problemas aí, às vezes de pressão alta, de Sim, coração, diabetes. Você falou do cigarro, do tabagismo, sim. né? Uma dieta, às vezes, muito rica em gordura, enfim, os colesteróis, né? Enfim, e outras coisas que aí vai trazer junto com muito açúcar, muita gordura. E a gravidez? A gravidez é um fator de risco para as doenças vasculares ou não? Assim, a gravidez não é doença, né? Certo. Mas é um momento crítico na fase, né? Na fase gestacional é um momento crítico para a mulher. Como eu disse, engravidar é algo natural de qualquer ser vivo, né? Dos mamíferos principalmente. Então, o que que acontece? É, Quando a mulher engravida, talvez pela mudança dos padrões de vida, da forma como a mulher faz xixi, por exemplo, né? No vaso Uhum. sanitário, talvez da forma como a mulher trabalha hoje no dia a dia. Eu não sei lá na época das cavernas se a mulher Uhum. caçava junto com o homem ou não, ou só ficava lá nas cavernas, né? Tipo, sendo uma dona de casa, né? Hoje o perfil é muito. Tem O mulher que nível de trabalha no estresse, né? pesado, tem mulher que trabalha hoje em home office. Então, assim, o que acontece é que a gravidez cria um empecilho. Que empecilho é esse? Um bebê na barriga comprime a circulação. Então você Ganha peso. aumenta o estresse nas veias, por exemplo, das pernas. Então é natural que, mesmo que você tenha uma gravidez muito saudável, sua perna sofre um incremento de pressão. E para isso a gente precisa tirar a mulher então desse ambiente. Então, eu trabalho numa clínica o dia inteiro sentada. Ah, mas você lá na época das cavernas você não ficava assim. Uhum. E agora isso vai ter um preço, porque agora além de ficar sentado, você tá com o bebezinho ali apertando. Então, o que a gente sempre orienta é de, primeiro, ativar a circulação para Uhum. controlar essa. Mexer o pezinho Mexer o lá, que pé. seja, a mão. Às vezes, coisas muito simples. Bom, eu vou deitar, doutor. Deito de barriga para cima, deito de barriga para direita, para esquerda. Então, você tirar o bebê de cima da principal veia da barriga ajuda. Geralmente, deitando para a esquerda, isso ocorre com mais eficiência. Dormir com o pezinho da cama um pouco elevado. Tu fala, mas e na época da caverna que ninguém sabia disso? Então, mas naquela época a mulher talvez saía correndo atrás da comida dela, né? E fazia mais exercícios enquanto grávida do que hoje, Era outro né? momento, né? Mas assim, hoje você vê que tem várias correntes aí na gravidez. Tem pessoa que ganha o bebê em casa dentro de uma banheira, tem pessoa que ainda prefere a cesariana. Então, assim, é muito discrepante a forma como as mulheres abordam a própria gravidez. Mas, em média, a repercussão é negativa porque o bebê comprime a circulação. Segunda questão, a mulher, enquanto grávida, aumenta alguns fatores de coagulação. Então, na gravidez e principalmente assim que o bebê nasce, é o período mais crítico para a mulher porque é onde os fatores de coagulação estão no seu máximo. Ou seja, é o período onde mais ela vai ter trombo. Aumenta a incidência de trombose nesse período. Por isso que, principalmente depois de ganhar o bebê, é onde ela tem que cuidar naqueles 10 dias,
né? Eu lembro que quando a minha esposa ganhou o primeiro filho, a avó dela chegou e falou que ela tinha que ficar 40 dias sem lavar a cabeça, né? Deitada. Eu falo, gente do céu, quanta coisa que talvez são tabus, nem sei, né? Não sei porque a história de não lavar a cabeça 40 dias, mas isso foi orientado para minha esposa na época quando nasceu o primeiro filho. Mas uma coisa que eu sei, ficou parado, aumenta o risco de trombo, e se você já está numa fase de mais risco, então a gravidez ela tem essa repercussão. Mas como eu disse, engravidar é uma coisa normal, toda mulher teoricamente está predestinada a algum dia ter o seu filho, né? Tem aquelas que têm a opção de não ter, e tem aquelas que infelizmente não conseguem, né, por outros problemas. Mas de modo geral, a gravidez não é doença e não deve ser levado como doença. E nem como fator de risco. Mas tem que. Ela é um fator de É um fator risco. de risco. É um fator. Mas o porquê que a repercussão hoje é maior? Porque a mulher tem outro comportamento. A mulher hoje é empresária. A mulher hoje ela fica, às vezes, mais parada do que deveria, né? Porque ela tá se Quando você, dedicando ali a outras coisas. quando você Então, isso. colocou aqui várias vezes no trabalho, a gente vê a importância, às vezes, de fazer essas ginásticas de pausa aí mesmo, de parar um pouco, ir até o bebedouro buscar uma água, não ficar o tempo inteiro sentado, né? Sim, Esticar as pernas, se alongar um pouquinho, tomar água, porque às vezes as pessoas querem até tomar água, sim. nem garrafinha de água não tem perto, né? Então, realmente, é hábito, né, doutor? Algumas coisas aí modificam muito aí as nossas predisposições aí também. E assim, doutor, falando em sintomas, a gente já falou de alguns sintomas aqui, porém, assim, a gente sabe que a pele tem uma relação grande com o sistema vascular. Tudo tem, mas assim, Uhum, a pele é algo que representa, que é visível pra gente, né? A gente falou aqui das feridas do pé diabético lá, você falou da ferida em fase, às vezes, até final, de algo que tá evoluindo, né? A coceira, às vezes as pessoas começam a relatar que tem mais coceira e até começam a fazer umas petequias mesmo, nos uhum. roxinhos, né? Quando se coça ali. É, a questão, às vezes, assim, da coloração diferente, você colocou ali que no idoso, dependendo do trombo, fica a perna mais ali azulada, fica uma cor mais, né? Que é visível ali, que tem Uhum. algo que não tá na circulação das melhores. A dor, eu falo que a dor que é o que. Eu falo que dor é bom, né? É até difícil a gente falar isso, mas a Sim, dor realmente é um sinal que tem algo que não tá bem no nosso organismo e a gente precisa ver o que tá acontecendo. com O certeza. pior das doenças é aquelas que são silenciosas, que a gente não tem sintoma nenhum, né? Então a dor, você já colocou aí também. É, eu li alguma coisa, não sei se isso procede, achei meio estranho, por isso que eu trouxe essa questão, porque a gente vê tanta coisa na internet também e não sabe até que ponto que isso é mito ou Uhum. realidade. Essa questão dos pelos, de queda de pelo, alguma coisa assim, tem relação também com alguma doença vascular ou não tem relação? Vi principalmente nos pés ali, alguma Sim, coisa. isso acontece bastante nas pernas. Nos braços é muito raro você ver qualquer mudança de pelo de acordo com a presença de uma doença. Às vezes a pessoa tem uma malformação vascular, a gente chama isso de fístula. É uma malformação, o sangue não circula direito, às vezes circula mais do que deveria. E aí aquela região fica com os pelos bem grossos, bem visíveis. Mas geralmente isso ocorre nas pernas. Então, por exemplo, tanto a doença arterial quanto a doença venosa, especialmente nas fases mais avançadas, elas podem fazer modificação dos pelos. E olha que interessante. A doença arterial, quando ela vai avançando, os pelos vão caindo, entendeu? É verdade As isso mesmo. unhas vão deformando. Então fica com a unha feia e com os pelos ausentes. Isso pode indicar uma falta de sangue. Então não tem sangue para formar o pelo e a unha fica tudo mal Pra feito. nutrir ali. É, exatamente. A doença venosa pode também fazer o mesmo, mas pacientes que têm doença venosa mais avançada costuma ter os pelos mais grossos e mais pretos e às vezes maiores. Mas também pode ter a queda do pelo dependendo da onde ela ocorre. Mas eu já vi essa diferença onde às vezes a pessoa fica com os pelos mais evidentes, fica um pelo feio, né? Uma mulher fica com uma perna parecendo perna de homem por conta dessa mudança da pilificação. Nossa, Mas então a isso é um maioria. sinal também de que pode ser que esteja com alguma doença vascular. Mas geralmente daí a pele também tem o sinal, Já a tá pele fica comprometido. escura, a pele. A A gente pele é chama o de primeiro. dermatite ocre, né? É porque o pelo é um anexo da pele, né? Uhum. Então, o que acontece com a pele vai se refletir no pelo. Então, a gente chama de dermatite ocre. A pele fica com essa cor de madeira. Ocre lembra muito essa cor de madeira. E depois a pele pode inflamar, faz o eczema, que é aquela pele que coça e forma uma casca. A pele não fica brilhosa igual a nossa pele, ela fica fosca, né? Uhum. E o próximo passo é a ferida. Então, isso acontece. Então, pelo tem um pouco a ver também com unha.
e pelo tem a ver com a circulação. E, doutor, os diagnósticos. Eu sei que para cada doença vascular você vai fazer vai ter uma forma de diagnóstico diferente e um tratamento diferente também, né? E que o tratamento é personalizado para cada doença e para cada paciente. Isso a gente tem batido muito aqui para não ficar indo muito na opinião do vizinho, porque meu vizinho tomou isso, eu também vou tomar, né? Ficar aí nos Dr. Google da vida, ficar pesquisando e achando, se autodiagnosticando e já vai lá e compra algum remédio e vai tomando, enfim. Eu sei que ele é personalizado e que tem que ser avaliado cada caso. Mas, basicamente, os diagnósticos das doenças vasculares, elas são embasadas no histórico clínico, do que o paciente vai trazer ali para você, no histórico dele, e existem alguns exames complementares, que a gente já frisa aqui, que é complementar, porque às vezes a pessoa acha que se o médico não pedir nenhum exame, ele é péssimo, Sim. né? E fica revoltado, que eu fui lá, o médico não me pediu nenhum exame, como é que ele sabia que era isso só de olhar, né? Então, a gente até outro dia falou aqui com o doutor Luiz Sérgio, e o doutor Luiz Sérgio explícito falou assim: cuida com aquele médico que pede muito exame, porque às vezes ele tá perdido, mas cuida também, assim, às vezes o médico não precisa pedir nada, às vezes ele pode pedir só um mesmo, porque ele tá na dúvida de alguma coisinha para fechar só o diagnóstico. Sim. Então, assim, não quer dizer que o médico não pediu nenhum exame, que o médico é ruim, né? Ou não é capacitado para isso, bem pelo contrário, às vezes ele é até muito capacitado. Então, assim, mas que exames que assim o vascular costuma pedir com mais frequência para fechar um diagnóstico? Esse é um tema muito legal e, inclusive, coincidentemente, hoje de manhã, como eu disse, eu dou aula nas duas faculdades e dentro da disciplina existe uma aula de métodos diagnósticos. E eu começo justamente explicando isso, que hoje é uma pressão muito grande da sociedade e um médico pedir exames. Então, às vezes tem colega meu que fala assim, olha, eu fui na nutricionista, eu fui em tal lugar e ela pediu que eu fizesse esses exames. Dá uma lista de 30 exames. Fala assim, olha, puxa vida, olha, fica difícil para eu pedir, porque por que que você quer fazer esse exame? Não, para ver se está tudo bem. Mas tá, quem vai ver se está tudo bem é você mesmo. Tá dormindo bem, tá comendo bem. Então, assim, o exame, muitas vezes, pedido sem noção, ele pode ser um problema. O exemplo mais típico do que aconteceu foi recentemente na pandemia, um exame chamado Dímero D. Muitas pessoas ficaram loucas por causa desse exame, saíam fazendo por conta e aí vinham com esse exame alterado, ó, eu tô com trombo, eu tô com isso, nada a ver. É um exame que jamais pode ser pedido para qualquer pessoa, porque ele é um exame que ele pode mostrar, vou dar um exemplo, eu brinco com os alunos. Chega o marido em casa tarde da noite com uma mancha vermelha no pescoço. É o dímero D alterado. E aí? Né? Sim. Então, assim, então você que é mulher talvez já ia falar assim, onde você foi, Ah, desgraçado, essa mancha. Então, assim, pode ser que ela mancha muita coisa, né? Então, sugere que algo estava errado. Mas, se for pedido na hora errada, ele vai atrapalhar e o médico vai ficar sem saber o que fazer. Tá, mas por que que você fez esse exame? Não, achei bom, minha vizinha fez e deu alterado, e agora meu também deu. E aí, o senhor me cuida agora. Eu falei, não, espera aí, você nem consultou comigo, veio aqui trazendo o exame, quer que eu agora fazer de trás para frente, né? Então, assim, exames de sangue a gente pede muito dímero D para casos suspeitos de trombo e tem a hora certa de pedir. Se pedir na hora errada, ele vem alterado. Vou dar um exemplo. Se você pedir o dímero D no pós-operatório de qualquer cirurgia, vai dar alto. e a pessoa já vai ficar Já vai desesperada. ficar desesperado. Aí fala assim, mas doutor, mas se der alta, então é que eu tô com trombo? Não, se der alta é porque o plástico cortou a sua mama, aí abriu ela, só de fazer isso o dímero D sobe. Até Pronto. para ajudar naquele processo que você já explicou. Exatamente. Então, exames de sangue para ver inflamação a gente pede bastante. Então, tem algumas doenças que são reumatológicas, os reumatismos. Dentro da área vascular, eles se chamam vasculites, a inflamação dos vasos. Aí, então, existem dois exames que a gente pede muito, VHS, PCR. Aí, exames laboratoriais comuns, o que mais corriqueiro que eu peço? Lipidograma, colesterol. Colesterol LDL, HDL, triglicerídeos, também peço bastante. Exame da função do rim, eu costumo avaliar nos meus pacientes, especialmente os pacientes que vão para procedimento. Por exemplo, ontem eu fiz dois procedimentos contrastados, dois exames chamados flebografia. E aí, para fazer esse exame, usa contraste. Se a pessoa já tem um rim comprometido, então Vai a sobrecarregar mais. função renal, creatinina. Da parte de exame de imagem, o ecodoppler é o nosso carro-chefe, né? Os exames que a gente mais faz é ecodoppler de carótida, ecodoppler de aorta, para ver se tem ou não aneurisma de aorta, ecodoppler dos membros, para ver se tem duas coisas, ou varizes, ou também problema arterial.
E aí você pede esse exame para todo mundo? Não, negativo. Se você for lá consultar hoje e eu te examinar e você não tiver nada, você não vai fazer exame nenhum hoje, Larissa. Porque eu olho, teu braço tá ok, examino, tem circulação. Olha a perna, não tem veia, não tem sintoma, não tem inchaço. Tem pulso bom? Larissa, não precisa de exame nenhum. E é esse o erro. As pessoas, mas o doutor não vai pedir nada? Ah, Tem 55 anos? Não tem. Então não tem por que fazer carótida. Tem outras doenças? Não tem. Então não vai fazer esse exame agora. Porque pedir o exame na hora errada é sempre complexo. Mas, às vezes, as pessoas estão certas. Às vezes, acontece a infelicidade da pessoa ler na internet, sugerir para o médico, doutor, não seria bom eu fazer um exame da cabeça que eu posso ter um aneurisma? E dar o azar da pessoa ter, né? Porque é um azar ela ter esse aneurisma e o médico falar que não precisava. Mas o médico fala essa informação pensando na regra, não na exceção. Você já sim, imaginou se a gente fosse ver tudo pela exceção? sim. Né? A gente ia morar fora de casa, não dentro, porque daí dentro ia ficar muito mais perigoso do que fora, É né? verdade. Então, o ecodoppler é um exame muito útil e pelo fato de não ser invasivo, ele às vezes é solicitado demais. E aí o outro degrau de exames são os exames contrastados. Um eu já falei, né, que no Uhum. caso é a flebografia ou angiografia. Contraste para o pessoal entender é quando você injeta, aplica o Injeta um medicamento, né? contraste na veia ou numa artéria, num vaso, de modo geral, injeta o contraste, contraste iodado e faz um raio-x. Isso se Uhum. chama uma angiografia. E os exames tomográficos que também usam contraste, no caso, a angiotomografia. É parecido os dois, são parecidos, só que a forma como é realizado, né? Normalmente as angiografias são feitos por cateterismo. Então, muitos, é o mesmo que o cateterismo? É parecido, é que quando fala cateterismo, a pessoa já pensa no coração, mas também dá para fazer cateterismo para os outros vasos, né? Então, esse seria o leque de exames que a gente usa mais dentro da nossa área, né, da cirurgia vascular. E dentro de tratamento, doutor, eu acho que assim, né, uma das coisas principais que a gente fala aqui é mudança de estilo de vida, né? Eu acho que todo médico que vem aqui fala a mesma coisa. O doutor explícito colocou agora, a gente é o que você come, né? Enfim, falou muito dessa questão alimentar, o que você pensa e o que você fala. Ele ainda Sim, complementou isso, né? Mas enfim, a gente sabe que as mudanças dos hábitos, a questão da atividade física, da boa alimentação, de diminuir o nível de estresse, de ter um tempo para você, se dar o prazer de fazer algo que você gosta também, porque hoje a gente está tão acostumado, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, que parece que a gente não pode mais se permitir a nada, ter nenhum momento de prazer, né? As mudanças do estilo de vida aí eu acho que é válido para tudo, né? E aí, assim, a gente falou das cirurgias, que possivelmente na área vascular também vai ser uma das últimas opções, e não, às vezes, a primeira opção aí, uhum. né? E os tratamentos endovasculares aí, o que que entraria nesse leque aí? Bom, no quesito da parte venosa, a prevenção é simples, o tratamento na maioria das vezes também. Ou seja, ativar a circulação, controlar o peso, uma dieta não tem tanta influência, exceto aquelas pessoas que têm intestino muito preso. Então, quanto mais preso o intestino, maior a tendência a ter sintomas nas pernas e também hemorroidas, que é um Uhum. tipo de varize. Então, comer mais fibras, se hidratar bem. Aí tem alimentos que melhoram, vamos dizer assim, o tônus vascular, a parede do vaso fica mais saudável, colágeno, vitamina C, derivados da uva, né? Então a pessoa pode comer. Mas de modo geral isso, né? Cereais, né? Fibras para não ter intestino preso e alimentos com colágeno, vitamina C para fortalecer a parede dos vasos. Doença venosa, muita coisa que daí não, normalmente a gente não come na alimentação, que seriam os medicamentos que são derivados de alimentos que são os flavonoides. Alimentos ricos em flavonoides também melhoram a circulação venosa. Mas a maioria prefere comprar o comprimidinho. Né? Tem até Hum. medicamento que tem esse nome no mercado, então, Daflon, Diosmin, Flavonide. Então, você vai lá e, vamos dizer, faz uma dieta ou uma prevenção de problemas circulatórios. Para as doenças arteriais, aí a coisa já é mais séria. Porque, assim, existe uma regra hoje chama MEV. MEV significa mudança do estilo de vida. É o mais importante. Hum. Então, se uma pessoa vem com uma placa de colesterol, é porque ela tem uma vida ruim. Tá? Uma placa não se forma de graça.
A pessoa, mas eu faço tudo certo, eu nunca não como gordura. Muita gente acha que porque corta da picanha aquele pedaço da gordura, que ela não tá comendo gordura. Quando na verdade a picanha é saborosa porque é uma carne rica em gordura, né? Uhum. Então existe um ditado que uma vez eu ouvi, né? Que minha sogra foi no médico e o médico falou para ela: ó, se tá muito gostoso, cospe fora, que faz mal, né? E um pouco é verdade, porque os alimentos ricos em gordura são mais saborosos e são os mais perigosos. Então, mudança de estilo de vida, exercício diário, dieta mais rico em óleos, né, que são óleos insaturados, que a gente chama, que a gordura aqui é proveniente de alguns extratos, por exemplo, azeite de oliva, óleo de peixe, são bons, que vem de algumas castanhas, né, algumas oleaginosas, óleos ruins, que vem da gordura animal, né, e eventualmente até alguma coisa de gordura vegetal que tem muito rico em gordura saturada. Então, tirar essas gorduras. Então, aumentar a ingesta de peixe 2 a 3 vezes por semana, trocar a carne pelo peixe, comer mais legume, isso vai ajudar bastante. Fruto do mar, né, que é rico em ômega 3, então isso ajuda bastante. Então, e quando isso não é suficiente, aí, obviamente, entrar com os medicamentos para reduzir tanto diabetes quanto colesterol, reduzir o consumo de açúcar, né, também é importante. Acho por isso deve ter falado, o açúcar talvez é um dos principais vilões da atualidade. Então Inflamatório demais, né? você reduziu o açúcar. Existe essa história que está em evolução agora, que daí vai puxar um outro leque, mas que são os alimentos inflamatórios, né? Então isso inclui aqueles ricos em glúten ou que tem muita lactose. Então alguns pacientes podem piorar os seus sintomas quando ingerem muito esse tipo de alimento. O famoso é a pessoa que, né, vai no churrasquinho, toma bastante cerveja na noite anterior, no outro dia se sente mais inchada, ou que come muita pizza, no outro dia fica mais inchada, sente mais desconforto. Então, de um modo geral, essas seriam algumas orientações que a gente tem passado no geral para quem tem doença venosa, para quem tem doença arterial e, por último, agora, essa pessoa que às vezes tem muita retenção, muito inchaço. São regras que a gente usa no nosso dia a dia. É isso. Eu acho que o doutor colocou tudo aqui, né? Então a gente precisa realmente mudar o estilo de vida. Como é que chama, doutor? MEV? MEV, mudança do estilo de vida, é uma regra que vem da cardiologia, na verdade, que a E serve gente para tudo. aplica, principalmente para quem tem doença cardiovascular, né? Então, Então é isso, engloba tudo. gente. Lembra dessa sigla aí, MEV, né? Mudança do estilo de vida. Na verdade, é isso que a gente bate aqui muitas vezes, né? Dentro da medicina tradicional chinesa aí, a gente fala da questão alimentar, acho que que o doutor colocou aqui, o que a gente sempre orienta, né? A dieta da semente, a questão aí do ômega que o doutor falou aqui, a gente consegue através de uma dieta mais rica em peixes, a gente fala aqui do sardinha, do atum, do salmão, enfim, mas a gente às vezes indica o ômega porque às vezes o paciente não consegue a quantidade mesmo que ele precisa, né? Com essa alimentação aí adquirir. E aí as frutas e verduras que a gente já colocou dessa ingestão, do malefício da gordura, do açúcar que a gente sempre coloca aqui. E aí, assim, né, dentro dos chazinhos, aí a gente tem que cuidar com alguns chás aí. E lembrar que existem chás, sim, que melhoram a circulação sanguínea, que são complementares aí a qualquer. A gente fala até do ginkgo biloba aqui, que a gente tem falado com muita frequência, que é bom para memória, para concentração, para circulação sanguínea. Mas lembra que isso sempre é complemento, nunca substitui o tratamento que o seu médico já dá aí para você fazer. E sempre conversa com o seu médico, troca uma ideia com o seu médico, se é a melhor opção, se é bom colocar naquele momento. Porque às vezes a gente também vai acabar prejudicando algum outro medicamento que está sendo ingerido nesse momento aí. Então sempre troca ideia com o seu médico. A acupuntura, a gente sabe aí que ativa a circulação sanguínea, trabalha com os hormônios, acalma, relaxa, faz bem para você. E é complemento de várias doenças que o doutor colocou aqui, né? Então, várias doenças que para diabetes mesmo, a gente consegue tratar. Não há diabetes em si, mas alguns sintomas que estão relacionados com a diabetes. O próprio ali colesterol, e também não é o colesterol em específico, mas alguns sintomas, ou a hipertensão, ou os problemas circulatórios. A gente vai trabalhar em cima dos sintomas para ajudar o paciente a ter um equilíbrio físico e emocional. É o que a acupuntura faz como complemento de tratamento aí. Troca uma ideia sempre com o seu médico e veja se é a melhor opção aí para você. As próprias massagens, a drenagem linfática, as massagens melhora a circulação sanguínea, tem benefícios. Mas sempre converse com o seu médico. Se tiver um trombo aí, dependendo da drenagem linfática, não vai ser uma boa opção. Você viu que o doutor falou que às vezes esse trombo vai lá pro coração, desloca. E aí não vamos facilitar um processo que não precisa. A drenagem linfática ou as massagens bem aplicadas no momento certo, como o doutor já colocou aqui,
ela traz benefícios, né? Como o doutor colocou de outros tratamentos aqui. Cuida o tratamento na hora certa, o exame na hora certa. Quando bem indicado, bem aplicado, traz benefícios. Mas quando não é o momento, não é o momento para se fazer. Eu mesmo, quando me procuro para fazer drenagem na clínica, principalmente em pós-operatório, eu falo: você conversou com o seu médico te autorizou você fazer a drenagem? Porque ele sabe o que foi trabalhado com você, qual que foi o procedimento que foi adotado e se é o momento para iniciar algo nesse sentido, né? Mas é algo assim que é importante e a gente sempre tem que estar pensando nisso. E a atividade física, então, nem se fala, né? A gente precisa se movimentar. A atividade física não é mais opcional. Hoje é igual escovar os dentes, tomar banho. A gente precisa fazer atividade física, seja qual for. O doutor falou: mexe aqui os pés, mexe as mãos, se movimenta, não fica paradinho, porque senão a conta vai vir e às vezes é muito alta essa conta. Gente, acho que hoje é isso. Eu vou pedir para o doutor fazer as suas considerações finais, deixar aí o endereço dele, aonde ele atende. Se vocês tiverem alguma dúvida, faz a sua perguntinha aí, eu vou encaminhar para o doutor estar respondendo. E se você quiser marcar uma consulta, saber mais aí, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, o vascular também é um médico que tem que entrar na sua rotina aí, dependendo da sua idade. Não é um médico para você procurar só quando você está com dor ou quando você está realmente assim, desesperado, que apareceu alguns sintomas. Às vezes tem algumas coisas que tem que ser feita de rotina. Então, o doutor vai fazer as suas considerações finais. Eu já agradeço o doutor Jefferson pela sua presença e vai ficar o convite para vir outras vezes aí para a gente falar de algumas patologias mais específicas aí. Sim. Bom, primeiro agradecer o convite, foi um prazer. Na verdade, hoje a gente falou um pouco sobre a cirurgia vascular, não uma doença específica, né? E para quem tiver alguma dúvida ou tiver algum interesse, eu gosto muito de colocar algumas coisas do meu dia a dia nas redes sociais, então o jeito mais fácil de falar comigo é no Instagram ou no Facebook, mas basicamente é jeffersontoregiani.vascular. A gente coloca no E descritivo depois para esse vocês. sobrenome me dá um pouco de trabalho, é italiano, né? O certo seria Torregiani, mas escreve Torregeani. Então, jeffersontorregiani.vascular. Lá tem bastante informação que eu coloco não só para os pacientes, mas também para os alunos. Legal? E uma das coisas que eu gosto bastante, Segue o doutor lá e pega as sempre as dicas. pessoas falam: ah, passa o seu contato para marcar a consulta, mas não é muito objetivo de eu vir. Eu gosto muito de passar informação e difundir a especialidade, principalmente, né, conscientizar as pessoas que é sempre melhor prevenir do que remediar. E, obviamente, quando precisar, não tem só eu na cidade, tem muita gente boa em Cascavel. É um excelente centro de tratamento de doença circulatória. Então, pode ficar bem tranquilo que, na maioria das vezes, aqui ele vai estar bem assessorado. E aonde que você atende, doutor? Ah, eu atendo a clínica onde eu trabalho, tem mais 7 colegas, a gente trabalha no Instituto Vascular. Mas eu opero basicamente nos principais hospitais da cidade, São Lucas, Policlínica, né, que Instituto sempre Vascular ali pertinho de São Lucas, do que Hospital tem de o doutor Olhos. Trigo, que é um É, médico antigo na cidade, né? Trigo é o fundador, Cláudio Kimura, e tem uma série de outros colegas que trabalham, né, Américo, Ricardo, Walter, Carlos. Mas como eu disse, tem uma série de profissionais hoje na cidade, trabalham bem. E acho que os hospitais também, Gênesis, Policlínica, São Lucas, a gente ainda, por um bom tempo, a gente fez atendimento no hospital universitário, hoje tem um de nós que ainda trabalha lá, e também no OPECAM. Então, a gente está vinculado aí à cidade toda, porque, como eu disse, circulação e órgão, né, elas estão intimamente ligadas. Então, é o hospital oncológico, mas o tumor sempre está ligado a um vasinho, tem que ter um Hum. vascular lá, é um hospital geral, é uma neurocirurgia, alguma coisa, de vez em quando a gente precisa estar junto. Então, a gente se relaciona muito com as outras áreas, de um modo geral. Então, o vascular sempre é muito requisitado. É isso, gente, que já observamos aqui, né? Sangue é vida, né? Sangue é tudo, é o que nutre o nosso corpo aí. Então, é isso. Até o próximo GCast Saúde.